falar um pouquinho sobre sonhos, objetivos e realizações. Ai, cara, eu sabia que eu ia começar esse vídeo me emocionando. Começo do vídeo não, Júlia. Deixa pro final. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre mim. Sobre a minha história, sobre as minhas motivações, sobre como eu acreditei nos meus sonhos e hoje eu vivo em Nova York, que pra mim ainda é uma loucura, porque eu acredito que em quase 2 anos de canal eu nunca fiz isso, eu nunca falei sobre mim tão profundo, tão sincero, e eu acredito que seja importante pra gente criar vínculos, pra nós nos conectarmos mais aqui dentro do meu canal. E qual é a minha história? Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1997 e pra quem gosta de signos assim como eu sou sagitariana com ascendente em aquário e um em câncer que ativa totalmente o meu lado emocional e vai explicar muitas coisas no decorrer desse vídeo. Eu nasci em Maringá, interior do Paraná, mas eu fui criada grande parte da minha vida em Sarandi, que é uma cidade muito próxima ali de Maringá. Em Sarandi eu morava com meu pai, com a minha mãe, eu fiz meu ensino fundamental, parte do meu ensino médio. Mas quando eu fiz 10 anos, meus pais se separaram e a partir desse momento eu comecei a viver completamente com a minha mãe e com a ajuda da minha avó para minha criação, porque minha mãe, ela é representante comercial, ela sempre viajou muito, eu via minha mãe somente aos fins de semana e assim eu fui sendo criada pela minha avó até os meus 16 anos, que foi quando eu fiz o 2º e o 3º ano do ensino médio em Maringá e passei a ficar sozinha em casa. Totalmente. O fato de eu começar a ficar sozinha com 16 anos foi muito importante pra mim mesmo. Era muito solitário na época, mas hoje eu entendo que foi importante porque eu aprendi a ser independente muito cedo. Eu aprendi a fazer minhas próprias coisas de casa, básica, tipo lavar roupa, limpar a casa, lavar o banheiro. Tudo com 16 anos, então me tornou uma adulta muito cedo, sabe? Essa época dos meus 16 anos, que foi muito importante pra minha vida, pra eu criar um caráter adulto, também foi de longe uma das piores épocas da minha vida. Porque com 16 anos eu terminei meu ensino médio e já entrei na faculdade, já entrei na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Mas é aí que mora o problema, eu entrar na faculdade tão cedo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que nunca soube exatamente o que eu queria fazer da vida, sabe? O fato de eu ter entrado numa faculdade tão cedo foi muito ruim pra mim, porque eu não tive tempo de realmente escolher o que eu queria fazer de verdade, sabe? O que eu queria da minha vida. Eu, comparado com os meus amigos, eu sempre fui uma pessoa que nunca soube ao certo o que eu queria fazer, o que eu queria ser. De um certo modo, eu nunca me senti preparada realmente para a vida adulta, sabe? Eu não tenho nenhum talento específico, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, eu não sei desenhar, eu não tenho nenhum tipo de talento. E meu sonho sempre foi ser atriz. Sempre. Toda a vida. E toda a vida eu fui muito frustrada por isso, porque eu nunca tive condições de realmente ingressar numa escola de teatro ou talvez mudar da minha cidade para outras capitais do Brasil, tipo Rio e São Paulo, que é realmente quem sonha com essa vida de atriz tem oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade na minha vida, sabe? Então, de um certo modo, eu tive que fazer algo na faculdade que eu não gostava, que eu não estava pronta, que eu não me identificava com aquilo. Então, por isso, eu ingressei em administração. Eu fiz 3 anos de administração na UEM e foi uma fase muito dolorosa pra mim, porque eu não tinha motivação pra estudar, eu não tinha motivação pra ir pra faculdade, eu fazia algo que eu era totalmente infeliz e pensar que eu poderia fazer aquilo pro resto da minha vida me causava pânico, sabe? Era algo muito doloroso. Eu fiquei 3 anos cursando e com 20 anos eu decidi que não era mais pra mim. Depois de muitas crises, depois de muitos momentos difíceis, depois de uma conversa bem difícil com a minha mãe, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu sempre tive uma vida muito confortável, mas eu nunca fui rica. Então, naquele momento que eu decidi largar a faculdade, foi como se eu tivesse que começar do zero, sabe? Foi como se eu tivesse realmente no escuro, principalmente sabendo que o meu sonho, o que eu queria fazer na minha vida, o que eu sentia no meu coração que era pra mim, era algo tão distante da minha realidade.
tão distante. Nesse meio tempo, entre largar a faculdade e ter que pensar realmente no que fazer da minha vida, eu consegui um trabalho num centro de atenção psicossocial da minha cidade. O centro de atenção psicossocial que eu trabalhava atendia crianças e adolescentes. E nesse emprego eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a lidar com o ser humano, eu aprendi a tratar as pessoas bem, eu aprendi a conviver com as pessoas de uma maneira muito especial, de uma maneira muito imersiva, e foi muito legal. Eu fiquei nesse emprego 2 anos. E aí eu consegui outro emprego, onde eu fiquei 3 anos e eu era recepcionista de uma assistência médica. Eles consertavam lá equipamentos médicos. Trabalhando nesse lugar, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu trabalhava num ambiente muito tóxico, muito difícil. Todo aquele sentimento guardado dentro de mim de que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, de que eu tinha que ir atrás dos meus objetivos, que aquilo ali não era o que eu queria fazer da vida. Eu fui ficando cada vez mais infeliz, cada vez mais triste. Isso foi em 2017, eu tinha quase 20 anos e foi dia 12 de outubro de 2017 que eu conheci o Renan, que pra quem não sabe é meu namorado, é com quem eu estou aqui em Nova York hoje. E eu sempre falo que a nossa vida, ela é direcionada por pessoas, momentos e escolhas. E o Renan ter entrado na minha vida foi muito importante para tudo que aconteceu até agora. Quando eu conheci o Renan, foi como se eu tivesse encontrado alguém onde eu pudesse alinhar todos os meus sonhos, alinhar todos os meus desejos e ter força e ter uma companhia para correr atrás de todos eles. O Renan, assim como eu, ele sempre quis trabalhar com arte, ele sempre quis trabalhar com o artístico, mas ele trabalhava em emprego somente para conseguir dinheiro, assim como eu, e ele, assim como eu, também era muito infeliz com a vida que ele estava levando. Infelizmente, morar no Brasil é muito cruel e muito doloroso para quem sonha em trabalhar com arte. Seja lá qual for o tipo de arte, cantar, atuar, tocar algum instrumento, pintar, desenhar, seja lá qual for o tipo de arte, o Brasil é um país que não incentiva isso. Então, infelizmente, para quem não tem condições financeiras, é muito difícil seguir esse caminho. Falando de questões financeiras e também falando de preconceito da sociedade com artistas em geral, preconceito dentro da nossa própria família, nós dois passamos por tudo isso durante toda a nossa vida. Então foi muito louco encontrar alguém que sentia exatamente o mesmo sentimento que eu sentia, sabe? Eu, desde criança, sempre tive o sonho e o desejo de sair do Brasil. Sempre. Eu nunca pensei em Nova York nunca passou pela minha cabeça. E eu sempre falo que Nova York me escolheu antes de eu escolher Nova York, sabe? O que é muito doido. Mas desde criança eu sempre tive esse desejo, eu acho que minha mãe sempre soube disso. Então, após 3 anos de namoro, eu estava ainda no mesmo emprego e o Renan, ele começou a trabalhar com artistas de Nova York de um jeito muito aleatório. Aconteceu assim. Eu brinco que aconteceu como tinha que acontecer, porque foi durante a pandemia, foi de um jeito que a gente não esperava. Ele fazia artes digitais com modelos, tudo pelo Instagram mesmo, tudo pela internet. E um dia um artista daqui viu a arte dele e foi assim que ele começou a trabalhar em Nova York. E foi assim que todos os nossos sonhos que estavam bem guardadinhos lá no fundo do coração começaram a aparecer e acender aquele fogo de vontade de sair do lugar e de fazer a diferença. Em maio de 2020, eu e ele sentamos, conversamos e decidimos que a partir daquele momento a gente ia trabalhar, a gente ia juntar muito dinheiro para, enfim, nos mudarmos para Nova York. E isso foi muito louco, porque eu falei, cara, Nova York, o que eu vou fazer em Nova York? Ele não iria vir com o emprego certo, mas ele já tinha esses contatos, então para ele seria algo mais fácil, mais confortável, mas para mim não. Eu cheguei aqui sem saber o que fazer, absolutamente do nada, somente com a cara, com a coragem e com o sonho. Então, a partir do momento que a gente decidiu mudar pra cá, foram 2 anos muito intensos, deixando de fazer muitas coisas pra juntar dinheiro pra estar aqui. E foi em abril de 2022
que nós chegamos aqui nessa cidade. Tem uma história real que eu vi há muitos anos atrás no Fantástico. É uma história que sempre me motivou. Isso foi muitos anos antes de eu pensar em morar em Nova York um dia. E é uma história que eu sempre compartilho com as pessoas que vêm falar comigo, que vêm compartilhar sonhos comigo. É a história de um homem que ele foi atropelado por um carro e ele conseguiu uma indenização em dinheiro por conta do atropelamento. Ele pegou todo o dinheiro que ele conseguiu e mudou para Flórida, aqui nos Estados Unidos. Quando ele chegou na Flórida, ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha inglês, ele não sabia o que fazer, ele não sabia nada sobre a Flórida, ele só seguiu o instinto e a vontade que ele tinha de mudar de país. Depois de muitos anos, ele começou a se interessar por arte plástica, uma coisa que ele nunca pensou em fazer, que ele nunca se interessou em fazer, mas que ele se descobriu muito talentoso e descobriu que era o sonho dele depois que ele se mudou pra Flórida. Pra encurtar a história pra vocês, pra resumir, ele se tornou um artista muito nomeado. Ele só conseguiu tudo isso, ele só conseguiu mudar a vida dele porque ele saiu do lugar, sabe? Porque ele decidiu fazer essa mudança. E isso foi exatamente o que aconteceu comigo depois que eu passei a morar aqui em Nova York. Quando eu vi essa cidade pela primeira vez, quando eu senti a vibe da cidade, quando eu comecei a observar as pessoas, quando eu comecei a ver tudo que Nova York pode proporcionar, tanto pra mim que moro aqui, quanto pra vocês que têm um sonho de vir pra cá, de estar aqui, de conhecer a cidade, eu descobri que eu tenho um sonho, que eu tenho um objetivo. E foi aí que eu criei meu canal no YouTube, em abril do ano passado. E morando nessa cidade, vivendo essa cidade, eu descobri que eu queria me comunicar com vocês, mostrar Nova York de algum jeito, de alguma forma, pro sonho de vocês, pra chama de vocês sempre ficarem acesas. Tanto a chama de desejo de estar nessa cidade, quanto a chama e o desejo de mudar de vida, de correr atrás dos sonhos, não importa o tanto que isso custe. E então foi aqui que eu descobri esse meu sonho, essa minha paixão, sabe? Agora que vocês sabem um pouco mais sobre a minha história, eu acredito que a gente pode realmente começar a falar sobre sonhos e realizações. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou ter um discurso de correr atrás dos nossos sonhos. Não importa o quão difícil e o quão distante eles pareçam ser. Eu acredito que os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades, sabe aquilo que aquece o nosso coração, aquilo que dá um fogo de viver, de realizar? Eu acredito que esse é o seu sonho, esse é o seu sonho mais verdadeiro, esse é o seu sonho mais profundo, esse é o sonho que faz parte da sua essência. E é disso que você tem que correr atrás, é disso que você tem que se lembrar, porque é isso que nos mantém vivos, sabe? É isso que mantém a chama de viver acesa, aquela alegria de você poder conquistar, de você poder viver o que você deseja viver. Seja mudar de um país, seja terminar aquele relacionamento abusivo, seja quebrar um vínculo com uma pessoa que tá te fazendo mal, que tá te colocando pra baixo. Viver os nossos sonhos é sempre estar com a incerteza do futuro. E tem uma música que fala sobre isso. Foi muito especial pra mim ouvir ela. E eu acredito que se você tá nesse vídeo até agora, é porque você tem sonhos, você tem objetivos. E eu acredito que essa música também vai ser especial pra vocês. Eu vou colocar meu fone e a gente vai andar aqui pelas ruas de Nova York escutando essa música juntos, tá bom? Eu acho que nem se eu já tivesse ganho eu viveria sem toda essa vontade de voar que tem nessa caminhada que eu fiz virar estrada, que me faz sentir tão bem. Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso, eu sei que eu vou querer voltar pra fazer tudo igual. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato e ver que todo mundo acha que você tá errado. Tem que
acreditar numa certeza que é só sua. Fazer isso virar música e seguir sempre focado, e sempre conviver com a incerteza do momento, de se lutar pra ser quem é. E eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha e eu escolho que já é hora do voo, que hoje o céu já fez silêncio. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Essa música é linda, né? Ela é muito inspiradora. Eu não a conhecia. A minha mãe me mandou ela essa semana porque eu tive um momento de dúvida se eu tava realmente no meu caminho certo. Mas é igual eu falei pra vocês, a gente tem que seguir nosso coração. Não importa o quão difíceis os nossos sonhos pareçam de serem realizados, a gente só tem que seguir nosso coração. Eu não poderia deixar de falar uma coisa aqui pra vocês também. É um conselho pra vocês, mas é um conselho pra mim mesma também, porque eu faço muito isso e eu sei o quanto é doloroso fazer isso. Eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passo, que é nos compararmos, comparar o nosso processo com o processo de outras pessoas. Isso é muito cruel, porque cada um tem seu tempo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vida, e às vezes a gente tá comparando o nosso início com um trabalho de anos de alguém, sabe? Não se comparem. Todo o processo leva tempo. Infelizmente, nada acontece de um dia para o outro. Então, continuem, sejam persistentes no processo de vocês. Vocês estão vendo que a gente está numa área mais movimentada, a gente está chegando bem pertinho da Times Square aqui, que é de longe a região mais movimentada de Nova York. E continuando falando desse negócio de persistência, da gente persistir no que a gente acredita, uma seguidora me encaminhou uma frase lindíssima que eu não conhecia, que é do José de Alencar. Eu vou ler pra vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então é isso, sabe? É sobre não desistir. E com certeza a chave do sucesso é persistência. Muitas pessoas não conseguiram sucesso por terem desistido antes, sabe? Porque o caminho é difícil, o caminho é doloroso, o caminho que a gente traça para alcançar nossos sonhos, objetivos, eles têm muitos obstáculos e a gente tem que ser forte o suficiente para vencer todos eles. Eu quero agradecer vocês pela companhia no nosso passeio de hoje, por vocês me ouvirem, por vocês terem conhecido mais a minha história. Eu espero que muito do que eu falei aqui sirva para vocês, para acalmar o coração de vocês. Nós estamos juntos, todos no mesmo barco, todos querendo uma vida melhor para nós, para nossa família, todos em busca de realizar um sonho, um objetivo. Sinta-se abraçados, tá? E uma última coisa que eu quero muito falar. Eu tô aqui por vocês, vocês podem contar comigo pro que vocês precisarem. Eu troco diariamente muitos aprendizados, muitas experiências lá pelo Instagram, @JuContessoto, me sigam lá se vocês ainda não me seguem. Eu amo conversar com vocês, eu amo incentivar vocês, porque como eu falei, a gente tá todo mundo junto, sabe? Eu acho que é muito importante a gente criar uma rede de apoio e compartilhar realmente histórias pra nós nos motivarmos, sabe? Bom, é isso. Muito obrigada de coração novamente. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo!